É inquestionável que o tanque é um dos maiores símbolos da guerra moderna. Grandes monstros blindados, capazes de destruir quase tudo que vê pela frente. O mais interessante sobre eles é a grande e rica história que existe por trás de cada modelo de tanque. E também, como eles acompanharam uma grande mudança nas táticas militares ao longo dos anos. Vamos voltar para mais de 100 anos atrás, na Primeira Guerra Mundial. Nessa época, os países envolvidos na guerra estavam mostrando e testando as novas tecnologias do século XX. E isso deixou todos presos em buracos no meio do campo, já que não conseguiam avançar, com as metralhadoras sempre vigiando a movimentação do inimigo. Então, surgiu um pensamento nos britânicos, que eles precisavam de algo blindado e forte o suficiente para passar na terra de ninguém e destruir essas defesas alemãs. E claro, os carros blindados e trens blindados não eram uma novidade, sendo usados por todos os exércitos na guerra de alguma forma. Só que eles precisavam de algo que conseguisse passar por todo aquele terreno arrasado, cheio de buracos, poças e lombadas. Já mesmo anos antes da guerra, existia uma tecnologia assim, o trator, com as largatas, que davam ao trator a capacidade de se locomover por terrenos que nenhum veículo de rodas conseguiria. Ernest Swinton, um oficial do exército britânico, viu o potencial dessa invenção. Em junho de 1915, o pedido de Ernest já era discutido no Comitê de Construção Naval, mas eles não pensavam muito longe, porque apenas queriam grandes comboios para carregarem os soldados atrás das linhas. Mas o Comitê de Invenções pensava diferente, ordenando uma série de especificações para o novo veículo. Em primeiro, ele teria que ter uma velocidade máxima de até incríveis 6 km por hora. Teria que conseguir subir obstáculos de até 1,5 m e passar por um buraco de 2,5 metros. Também teria que ter a habilidade de dar ré. O mais importante, conseguir lutar na terra de ninguém. Mesmo que vários políticos dentro do Reino Unido não confiavam no projeto, um protótipo foi criado. O tanque Little Willie, ou Pequeno Willie em português, foi construído pela William Foster. Por ser o primeiro projeto dos britânicos, o Little Willie não se deu bem nos testes. Seu motor de 105 cavalos quase não aguentava carregar 16 toneladas, e suas esteiras não conseguiam passar pelos buracos muito bem. Com o aprendizado desse fracasso, Ernest e sua equipe começaram a projetar o Big Willie, que desta vez conseguiu satisfazer as demandas. Era mais pesado que o projeto anterior, com 30 toneladas, com uma blindagem frontal de 10 mm e nas laterais de 8 mm, possuindo um canhão de 57 mm, o QF 6 Pounder. O blindado conhecido como Mother, ou como Ernest chamava, o tanque, estava pronto para entrar em inspeção em janeiro de 1916. O projeto era mantido em segredo, em partes para que os alemães não descobrissem, mas também para manter longe os resultados e detalhes do tanque do conhecimento dos políticos e do departamento de guerra, que poderiam interferir no projeto. Por isso, o projeto não foi apresentado para generais da linha de frente, mas para pessoas mais poderosas no governo britânico. O Big Willie foi uma surpresa para eles, mesmo que tinha seus grandes defeitos, por ser muito lento e ser muito vulnerável a ataques de artilharia. Ernest Swinton não pensava que os tanques iriam lutar sozinhos no campo, mas sim dar um apoio à infantaria, um pensamento que acompanharia o Reino Unido por um tempo. O sucesso do Big Willie levou o governo britânico a ordenar 150 unidades. Também seu nome mudou de Big Willie para Mark I. Por coincidência ou não, ao mesmo tempo que o Mark I era produzido, os franceses começaram o próprio projeto. O primeiro foi um blindado de 4 toneladas, feito para cortar o arame farpado, que não foi tão ruim nos testes, mas não foi muito além disso. Também tentaram converter um trator para uma espécie de tanque em 1915, que não foi muito bem. O primeiro tanque francês bem sucedido foi idealizado por Jean-Baptiste Estienne. No início de 1916, os franceses tinham um design pronto. Em fevereiro, já tinham sido ordenadas 400 unidades, mas só iriam chegar em 1917. Quando entrou em ação, o tanque foi apelidado de Schneider. No campo de batalha, o Schneider não teve um bom desempenho, por ter uma blindagem muito fraca, que era penetrada pelas munições SMK dos alemães.
Logo, Schneider foi sucedido pelo Shanjamon, que tinha esteiras que não conseguiam andar na lama e frequentemente acabava atolado. Os dois modelos eram muito pesados, então os franceses queriam algo leve, pedindo um novo modelo para a Renault, que entregou o Renault FT, o primeiro a ter torreta que conseguia a girar em 360 graus, também considerado o primeiro modelo do que realmente seriam os tanques. Antes de falar do Renault FT, vamos voltar aos britânicos. As primeiras unidades chegaram na França em 30 de agosto de 1916. Os homens que foram treinados para operar o tanque foram apenas ensinados a como usar o blindado, mas não teve algum treinamento sobre fogo. Então, as táticas usadas nestes blindados eram bem primitivas. No caminho para a linha de frente, os tanques paravam para mostrar toda a sua força e mobilidade. O resultado foi que quando os tanques chegaram na linha de frente em setembro, vários blindados já tinham quebrado. 15 de setembro de 1916, na Batalha de Somme, a primeira aparição do tanque no campo de batalha. Com as batalhas com tanques que tinham, já era possível ter uma noção do papel que os tanques teriam e sua importância, mesmo com seus problemas. Vendo o desempenho dos tanques britânicos, os alemães começaram a fazer seu próprio projeto, dando a criação do A7V Sturmpanzerwagen em 1917, mas apenas 20 entraram em combate, isso por consumirem muitos recursos, o que tornava o tanque caro. O A7V possuía uma blindagem de 30 mm na frente e 20 nos lados, mas o seu aço não era o mesmo dos outros tanques, o que diminuía a sua blindagem efetiva. Era armado com a Maxim Nordenfeldt de 57 mm, pesava 33 toneladas e tinha uma tripulação gigantesca de 18 membros. Sua velocidade máxima era de 6 km por hora. Os A7V eram produzidos à mão, o que complicava ainda mais a sua velocidade de produção. Era tão ineficiente produzir um A7V que os alemães achavam melhor capturar tanques britânicos e usá-los. Durante a guerra, os britânicos produziam várias versões do Mark I, como o Mark IV, o mais famoso entre eles, que não tinha algum pulo importante desde o primeiro modelo. Os tanques britânicos eram divididos em duas categorias, o macho e a fêmea. O macho tinha um equipamento mais pesado, com 2 canhões de 57 mm e 3 metralhadoras. Já as fêmeas substituíam os canhões por mais 2 metralhadoras. No dia 24 de abril de 1918, os alemães começaram uma ofensiva para conquistar Amiens. O especial dessa batalha seria que ali seria a primeira vez que aconteceu uma batalha de tanque contra tanque. Os alemães possuíam a força de 13 A7V e os britânicos 3 Mark IV, um macho e 2 fêmeas. O A7V, apelidado de Nixie, se encontrou com os 3 Mark IV. Os 2 tanques fêmeas tentaram penetrar o A7V, mas não conseguiram por possuírem apenas metralhadoras, e quando foram danificados, tiveram que recuar. Já o macho conseguiu danificar o A7V e desabilitá-lo, obrigando a tripulação do Nixie a abandonar o tanque e fugir. Esse Mark IV ainda se encontrou com mais 2 A7V que tinham recuado. Nessa força também havia um novo tanque médio britânico, o Whippet, que foram para o combate, mas como as fêmeas apenas possuíam metralhadoras. Dos 7 Whippets que estavam em combate, 3 foram destruídos ou desabilitados, junto com o Mark IV macho. O modelo da Renault se provou superior. Mesmo sendo mais leve, o FT tinha uma blindagem decente de 16 mm, uma ótima mobilidade, uma arma decente, apenas precisava de 2 tripulantes e era barato de ser produzido. Tanto que foi o primeiro tanque a realmente ser produzido em massa, e seu serviço duraria até o fim da Segunda Guerra Mundial. Há boatos que o Renault até lutou na Guerra do Afeganistão. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, as nações perceberam o quão importante o tanque seria para o combate moderno, com várias mentes atrás da nova estratégia envolvendo os tanques. Mas isso irá ficar para o próximo vídeo, onde vamos rever o desenvolvimento dos tanques nos períodos entre guerras e finalmente falar sobre os blindados da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado e adeus!